Então, o tema da minha aula de hoje e da próxima aula é a Bíblia, né? Ângelo começou falando da importância da teologia e depois o Romualdo falou da revelação de uma forma mais ampla, e eu vou abordar a revelação especial, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu sei que na sociedade atual nós recebemos muitas informações variadas. O grande e fácil acesso às mídias sociais digitais trazem um pouco mais de dificuldade daquilo que já era difícil no passado. No passado você ia numa igreja, visitava uma outra, tinha alguns poucos pastores com programa de TV, era uma coisa rara, era caríssimo, né? Você ter um programa de televisão, e você tinha acesso à literatura, já tinha acesso a programa de rádio, mas nada comparado à intensidade que a gente tem hoje com a internet, né? Os canais, os famosos canais do YouTube, que o cara tem, alguns canais têm audiência maior do que alguns dos canais fechados, digamos assim, de TV paga que nós temos. Tamanho o poder que o YouTube, em especial, trouxe para alguns pastores e líderes e comunicadores. Essa semana eu estava... alguém me mandou um vídeo, eu estava assistindo um vídeo sobre uma crítica a uma versão bíblica. Felizmente, até então, tinha 7, 8 mil pessoas haviam assistido o vídeo, né? Porque ele falou tanta coisa errada, tanta bobagem, que eu falei, gente, ele está falando tanta mentira que a sociedade de Bíblia não vai fazer isso, porque não é perfil, mas se ele fala isso de uma empresa, ele pode ser processado, porque ele chegou a falar coisas assim absurdas sobre o fundamento, a fundação da sociedade de Bíblia, no caso, né? Então, se você vê que o YouTube, ele dá voz a qualquer um. Você abre lá um canal, começa a ter 1, 2, 3, 5, 10, 20, 15 milhões, 17 milhões e coisa do tipo, e você tem pessoas assistindo para todo lado. Bom, quando a gente fala da Bíblia como palavra de Deus, também, se você for para o YouTube, você vai ver gente apresentando propostas as mais variadas, né? Alguns propondo que você utilize a versão tal, porque ela é mais sagrada do que a outra, outro propondo que você não leia essa de jeito nenhum, porque ela faz parte de um grupo que faz parte do globalismo. Estou tentando entender até hoje o que é globalismo, mas dizem por aí que tem o globalismo. Então, e aí você tem pessoas fazendo propostas e dizendo, olha, não leia essa versão, não leia essa versão, essa aqui é pior, essa aqui é melhor. Eu que trabalho com edição de Bíblia e já editei mais de 30, 40, 50 Bíblias, fico impressionado com a capacidade que alguns têm de poder de síntese, né, para falar com extrema facilidade que Bíblia tal é boa e Bíblia tal é ruim. É claro que você tem padrões mínimos de aceitação, e no caso do texto bíblico você tem fontes e origens de credibilidade ou não. E além disso, você vê na internet também variados pastores e pregadores, né, que dizem que você tem que atualizar, ressignificar, reformatar, refazer, repensar. Alguns chegam ao ponto de dizer que esse texto ou esse está mal escrito, mal traduzido. Volto a dizer, eu tenho bastante material de pesquisa sobre isso. Eu acho muito preocupante a facilidade com que algumas pessoas emitem opinião na internet. Quer falar? Você está comentando isso. Uma coisa assim, que eu vejo assim, um pouco mais grave, é que existem pessoas renomadas, judeus, com cargo de rabino, né? Outro dia eu vi na internet ele analisando aquele, eu sou o que sou. Não existe o sou presente no hebraico, então eu serei o que serei. Então essa aqui está mal traduzido. E ele volta e meia está pegando os textos bíblicos, e realmente, se você for ali a fundo ali no hebraico, fica alguma coisa diferente. Então, para quem não está assistindo aquilo ali, fica impressionado com certas coisas. Essas coisas, a Bíblia está errada. Então nós vamos ter 2 aulas sobre a Bíblia. Na primeira aula a gente vai tratar mais especificamente da Bíblia como revelação, a inspiração dela e aqueles elementos mais da nossa casa, da nossa cozinha, considerando que a gente acredita nisso.
Na segunda aula, a gente vai falar um pouco mais, eu vou trazer alguns materiais para vocês verem, inclusive, hoje eu já trouxe alguma coisa, para vocês verem que há toda uma ciência por trás da revisão, tradução e edição da Bíblia. Não é simplesmente você chega, compra uma porque a capa tem flores, porque a capa tem um leão da tribo de Judá. Não sei quem conseguiu tirar essa foto, mas alguém tirou uma foto do leão e supostamente é o da tribo de Judá. E aí você tem várias possibilidades aí de capa, de acabamentos, de fontes de letras e etc. Então, a gente vai aí por 2 semanas estudar um pouco sobre a Bíblia como palavra de Deus, mas também a gente vai ver como há toda uma ciência, uma documentação e um preparo para que tudo isso chegue onde chegou, né? A verdade é que há uma enorme ciência sendo estudada há muitos anos, mais enfaticamente nos últimos 130 anos, ou pelo menos, se você pensar alguma recente, pelo menos há 150 anos, que, por causa da quantidade de pessoas que tentam demover o valor dela, há todo um exército estudiosos, pessoas estudiosas que vão a fundo, arqueólogos, vocês veem alguns, inclusive tem um especial bom aí na internet, que fala coisas bem interessantes, e que apresentam argumentos em favor da Bíblia e, consequentemente, da Bíblia como palavra de Deus. Eu trouxe aqui para vocês verem, eu sei que talvez vocês não tenham condição de ler, o Elcio vai ajudar a distribuir, ele está sendo meu auxiliar aqui. Isso aqui é um texto bíblico do Novo Testamento grego. Eu queria que vocês até examinassem. Não percam tempo lendo, não. Porque eu acho que vai ser um pouco mais difícil você compreender. Mas esse aqui é o famoso Textus Receptus. Toda vez que você vê uma Bíblia que estiver João Ferreira de Almeida, a origem dela do Novo Testamento é desse texto aqui. Pode ir passando para o pessoal ver. Esse aqui já é o outro texto do Novo Testamento, com o que a gente chama de notas interlineares, que é uma tradução que já tem um pouco mais de proximidade dos tempos atuais. Esse Textus Receptus foi o que se usava, para vocês terem uma ideia, na Idade Média, para fazer a tradução do Novo Testamento de Erasmo e alguns outros. Esse aqui já é bem mais recente, essa aqui é a minha 4ª edição, já tem uma 5ª por aí, e também é utilizado na Almeida, na NVI, na NVT e em algumas outras, linguagem de hoje, mensagem, etc., como referência do Novo Testamento. Quando você ouvir falar assim, a Bíblia Católica tem mais livros do que a Bíblia Evangélica? Tem. Por quê? Porque saiu dessa aqui, a Septuaginta, que é a famosa tradução dos 70, da época helenística, e aí também você pode se deliciar com o grego à vontade, aí vai olhando. E essa aqui é a tradução do Antigo Testamento com base nos textos massoréticos, que são os textos utilizados pelos judeus como texto de Antigo Testamento referencial, trabalhado pelos alemães, e quando você for ler, a primeira coisa que você vai estranhar é que tem a frente daqui, tá? É o contrário, você vai ler da frente para trás também, pode se deliciar com o hebraico. Esse aqui dá para ler porque tem um pouco de vocalização dele. Então, vamos começar, enquanto vocês estão examinando aí, lendo alguns versículos bíblicos, né? Para começar, eu queria, Salmo 119, agora eu vou ter que pegar a minha Bíblia, eu só não trouxe a Bíblia impressa porque eu já trouxe um monte de coisa, então estava pesado. Não precisa não, eu vou ler aqui numa versão que tem aqui na eletrônica. Salmos. Eletrônica, você toca numa palavra, aí ela te mostra como era no grego e tem a tradução que sim, a Logos. Logos eu tenho aqui. Logos. Depois dá pra gente o link para baixar esse link. Essa é paga. A Logos tem, depois eu posso mostrar. Salmo 119, 9 a 11. Você pode também pensar o 12, o 13 e tal, o 14 em diante, né?
esse salmo ele começa com aquilo que era básico e preliminar para nós cristãos evangélicos historicamente, que era o seguinte: era uma palavra que anda meio esquecida, que é a palavra santidade, né? Como é que eu vou manter o coração puro? Como é que eu vou manter a vida pura? Historicamente, a gente aprendeu que não era ouvindo pregação de pastor, aula de escola dominical apenas, leitura de bons livros, nem bíblias de estudo, porque naquela época, anos atrás, não tinha essa quantidade, mais de 100, 150 que tem no mercado hoje, mas você lia a Bíblia por você mesmo e, claro, diante daquilo que você aprendia com os outros na experiência prática, você procurar viver uma vida santa. Então, alguém pode ler aí o versículo, porque alguém pode ler do versículo 9 até o 12, tá bom. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Bom, pensa que esse é um texto de aproximadamente 4.000 anos ou coisa próxima. O que era a palavra até então? Era aquela palavra que era transmitida de um para o outro, né? Muita oralidade naquela época, né? Mas ainda assim, algumas coisas já eram escritas e transportadas de um para o outro. Então, vamos ler também agora Hebreus 1 e 2. São os textos que estão na apostila aí. Hebreus 1, de 1 a 2. Uhum. Nos tempos antigos, Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos nossos antepassados, pelos profetas. Mas agora que o fim está perto, falou-nos por meio do seu Filho. Foi por meio dele que Deus criou o universo e a ele destinou como herança todas as coisas. Salmo 1, de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque, então, farás prosperar o teu caminho, e, então, prudentemente te conduzirás. Mateus 4:4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E segunda carta de Paulo a Timóteo 3:16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bom, nós lemos aí pelo menos 6 textos bíblicos que enfatizam a importância e a validade da Bíblia como palavra de Deus. E a importância da Bíblia como palavra de Deus para a vida do cristão. Não preciso repetir para vocês, né, que são, na Bíblia evangélica protestante, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, né? E quando você pensar em testamentos, se tiver alguma dúvida, pacto, né? É o acordo feito que Deus faz com o ser humano, com a humanidade, né? E
Aliança também é uma boa definição, né? Tanto que algumas vezes na Bíblia você ouve a expressão nova aliança, antiga aliança, né? E no Antigo Testamento é interessante você observar que é o registro do pacto feito entre Deus e o povo de Israel, os descendentes de Abraão, né? E esse pacto ele era referendado pela lei de Moisés. Já o Novo Testamento se amplia um pouco mais e é o pacto com o povo de Deus, a igreja, né? Por meio de Cristo, não invalidando, no entanto, o Antigo Testamento. O que você percebe algumas vezes em algumas denominações evangélicas é uma supervalorização do Antigo Testamento, exatamente na tentativa de trazer um pouco de dependência da lei em relação ao que o Novo Testamento propõe. É muito comum você ver principalmente denominações neopentecostais utilizarem todos aqueles ritos, todos aqueles símbolos, todos aqueles mitos, inclusive, aquilo que se refere a alguma coisa de religiosidade, do Antigo Testamento e das religiões do seu tempo, que é uma mistura. Muitas coisas são ditas como se fosse do Antigo Testamento e não são do Antigo Testamento. São de práticas religiosas daquele tempo do Antigo Testamento. Então, por outro lado, você vê algumas denominações também evangélicas que não dão o devido respeito ao Antigo Testamento. E aí, esse equilíbrio, esse balanço aí, que precisa ser saudável, ele faz muitas vezes com que algumas igrejas vivam em situações polarizadas, como é algo tão comum na sociedade atual. Você pensa um grupo que acha que ele só pode fazer alguma coisa se for aprovado pelo pastor, pelo líder dele. Ele só pode fazer alguma coisa se ele pagar uma espécie de uma penitência, se ele acender determinadas velas ou incensos ou coisa do tipo, se ele fizer determinadas obras e cumprir determinados ritos, né? Por outro lado, você vê o outro grupo que acha que, como a salvação é pela graça e pelo amor, né, cujo, em geral, para muitos desses, e aí você vê isso espalhado pela internet o tempo todo, né? É muito legal você dizer que Deus é bacana, é bonzinho, né? É o Deus amiguinho, é o Jesus que recebe todos de braços abertos. Então, você cria uma imagem de um Deus meio que coleguinha que anda de braços dados comigo, mas não reflete aquilo que de fato é a teologia do Novo Testamento, e aquilo que o Novo Testamento fala, tanto sobre Deus como Jesus, né? Então, mas você vê pessoas que acham o seguinte: olha, por conta da graça, eu não preciso sequer examinar aquilo que está no Antigo Testamento, porque aquilo ali é velho. Daí, o uso do velho é meio complicado tudo isso, né? Eu, como editor de Bíblia, já dei a sugestão, que nunca foi aceita, que a gente usasse Primeira Aliança, Segunda Aliança, na edição de Bíblia. Por quê? Porque velho e antigo dá uma ideia um pouco distorcida daquilo que de fato é, né? Ou pelo menos vem trazendo para a nossa geração mais recente, em que você discrimina, né? A gente ouve falar aí do etarismo e coisa do tipo, aquilo que é do passado. E para completar, os evangélicos, por muitos anos, principalmente no Brasil, eles tinham que fazer um contraponto ao que era o catolicismo romano, até então. E aí, gente, toda vez que você tem que fazer um contraponto, a grande dificuldade é você sair de uma ponta para outra. Ainda que seja um contraponto, não tem necessariamente que ir completamente para o outro lado. Então, o que nós fazíamos? Historicamente, a gente sempre disse que a palavra tradição era uma palavra complicada, que a gente não usava, que era uma palavra muito católica romana. Eu aprendi nos seminários pelos quais passei que tradição era coisa de católico, que evangélico não tinha tradição. O que é um engano, é uma confusão de termos, o tradicionalismo com a tradição saudável, né? O que é a tradição? A tradição nada mais é do que a fé que foi vivida pelos mortos.
Aquilo que nós recebemos vem através de uma tradição. Agora, apesar disso, a grande diferença é que nós não instituímos a igreja como a intérprete única da palavra de Deus, não instituímos um líder como intérprete da palavra de Deus, por isso toda a pluralidade no que diz respeito à interpretação de passagens bíblicas que você vê, de teologias, né? Se você olhar a nossa curta e breve lista de livros de referência na apostila, você talvez vai ver ali uns 12 ou 15, mas se fosse colocar os que tem de peso, eu vou garantir para vocês que é para mais de 300, 400, porque há toda uma ciência de interpretação da Bíblia, de comentários da Bíblia, por aí, sem contar, né, as mais de 150 Bíblias de estudo que você tem no Brasil, especiais, que também procuram, de alguma maneira, explicar, algumas além da conta, outras nem tanto, aquilo que é o texto bíblico para as pessoas, para a prática do dia a dia. Então, a gente esqueceu que a palavra tradição é uma palavra importante por conta de toda a imposição daquilo que se chama de, né, alguns chamam de pós-modernidade, de hipermodernidade, modernidade reflexiva, modernidade líquida, seja o que você quiser aí, como você entenda, essa maneira de dizer assim, o passado é pouco, o presente é suficiente, mas o importante, o que me faz ver é o futuro. Então, isso não faz parte da tradição cristã. Por quê? Porque na tradição cristã você respeita o Antigo Testamento e a partir dele, se você vê Jesus falando sobre o Antigo Testamento, era com respeito o tempo todo e o cumprimento dele o tempo todo. Mas há todo um sistema, sabe aquelas coisas que são as lendas urbanas, né? Elas existem também na teologia, né? Porque pessoas acham que mas isso deve ser assim, me parece que é assim, alguém disse que é assim. E com a proliferação de youtubers e de livros e de textos que rolam pela internet, mais ainda as pessoas acabam recebendo informações, e a capacidade de selecionar é muito difícil. Por isso, a gente precisa entender que é necessário haver uma certa tradição, uma passagem de bastão de um para o outro. O que nós estamos fazendo aqui nessa classe, na verdade? Quando eu tinha 18 anos, eu fui aluno do Ângelo. Ele era bem mais novo, porque eu também era bem mais novo. Ano que vem faz 40 anos que eu fui aluno do Ângelo. Você vê como ele está conservado. Eu já estou até parecendo com ele, o cabelo mais, a barba branca e tal, mas ele está conservado. Mas eu estou passando o que eu recebi. E certamente, daqui a pouco, pessoas como o Davi e outros que estão aqui vão passar adiante aquilo que a gente está passando, né? Eu estava muito ocupado, o Ângelo extremamente ocupado, e falamos, nós precisamos fazer uma classe para recapitular para todo mundo aquilo que a gente recebeu, de alguma maneira. Ele recebeu de outros. Nós estamos passando e vocês vão passar adiante. Claro que nós passamos para filhos. É de se esperar que a gente passe para os filhos também. É de se esperar que a gente passe para as próximas gerações. Então, a palavra tradição, ela não faz mal ao meio evangélico nenhum. O que faz mal é o tradicionalismo, é quando você diz, isso aqui é inflexível, é imutável e coisa do tipo. Não, imutável é a palavra de Deus, né? Há uma grande diferença, às vezes eu vejo uns debates sobre ciência e teologia e religião. A ciência é exatamente a incapacidade humana de determinar que algo é definitivo. A humildade, vou falar uma coisa que não é definitiva. Por isso que comer ovo até um tempo atrás era... Quanta gente morreu porque comeu ovo? E agora? Se você não comer, você pode morrer. Resumo. Mas continua o mau cheiro de quem come ovo. Aí eu já não sei. Aí eu já não sei. Então você tem o que a gente tem é uma transmissão daquilo que a gente entende como boa tradição. Vocês repararam que o Ângelo usou o nome de um autor aqui? O que ele falou? O Packer, que morreu com 90 e tantos anos, que era professor na Regent College do Canadá, em Vancouver. O Packer era um sujeito que tinha
literatura, escrevia livros de qualidade. Tem um clássico dele chamado Conhecimento de Deus, que quem tiver oportunidade, leia. É espetacular e inigualável. Então, quando você pega uma literatura do Packer, o que você fala? É coisa boa. É uma literatura experimentada. Claro que eu esperei 90 e tantos anos para ver se a literatura era experimentada ou não. Né? Não, eu não vou pegar um jovem rapaz, eu sou editor de livros, sei quantos grandes autores prometendo best-seller e obras inigualáveis, que nem o próprio apóstolo Paulo escreveu, que o cara vem dizendo, tem um livro de teologia diferenciado que nunca saiu nada igual. Eu falo, perigoso. Porque tudo que acontecer no meio editorial, no meio de transmissão de conteúdo cristã, tem que ter saído em algum lugar já. Porque se não tiver saído da Bíblia, no mínimo é perigoso. Né? Então, essa coisa toda aí de pensar, mas a Bíblia tem que ser reavaliada, a sua tradução tem que ser refeita, tem que ser atualizada. Vocês precisam entender que, de fato, as traduções são permanentemente avaliadas. A Sociedade Bíblica do Brasil tem uma comissão permanente de revisão do texto bíblico. Ela faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas que existem há mais de 200 anos. E é uma sociedade bíblica que leva muito a sério. Alguns desses que vocês receberam aí, é parte da Sociedade Bíblica do Brasil, daquilo que eles preservam. E aí nós vamos ver na próxima aula como é que é profunda, difícil a ciência da tradução bíblica. Para você ver alguém chegar na internet e dizer, vamos revisar a Bíblia, vamos atualizar a Bíblia. É preciso ter muito cuidado, porque a gente agora está numa situação no Brasil que algumas editoras estão precisando de tradutores de Bíblia para fazer versões novas que estão vindo para o Brasil. O que vem acontecendo? A geração antiga faleceu e tem uma geração nova chegando, um pouco mais moderninha do que a tradição evangélica sempre exerceu, e aí, por conta disso, há um tanto quanto uma crise e uma insegurança que você daqui a pouco também vai ver espalhada aí pelo YouTube, porque eu já estou sabendo, em relação a alguns textos bíblicos que estão chegando. Mas, só recapitulando, então, a nossa intenção aqui é exatamente que você entenda que a Bíblia é a palavra de Deus, porque a preservação histórica dela, porque as pessoas que foram abençoadas por ela historicamente não eram pessoas idiotas. Bom, parte daquilo que a gente aprende em relação à evolução da sociedade, que quando começa a se usar essa expressão de seleção natural, evolução, há 160, 170 anos atrás, você começa a falar, então toda a sociedade agora está indo para algo melhor. E aquilo que era para trás era velho, primitivo, selvagem, atrasado. Agora nós vamos ver uma sociedade melhor. Isso afetou tudo. Tudo que você pode imaginar. Afetou, inclusive, algumas questões sobre a Bíblia como palavra de Deus. Afetou como? Ataques e mais ataques. São muitos ataques ao longo da história. A Bíblia como palavra de Deus. Então, em vários países, vocês sabem, né? A China é o maior produtor de Bíblias do mundo. Mas você não pode ler uma Bíblia lá dentro sem autorização do governo. A Índia está se tornando a segunda maior produtora de Bíblia do mundo. Mas eu fui impressão. Eu fui pedir visto para a Índia para dar um curso mês que vem e fiquei meio impressionado, porque pergunta qual é a sua religião. Aí eu falei, opa, claro. É um país em que há quem aqui tem acesso às revistas da Missão Portas Abertas sabem que há uma lista de países que perseguem cristãos e que proíbem a leitura da Bíblia, inclusive. Sabem que, historicamente, esse livro já trouxe muito celeuma, e não é à toa, né? Então, quando você vê alguém pela internet passeando e falando assim, olha, isso aqui deveria ser assim, muito cuidado, muito cuidado. Vá para a boa literatura, vá para os bons comentários, vá para os bons intérpretes, vá para aquilo que a tradição fez chegar até aqui. Eu tenho uma pergunta muito básica sobre isso.
Às vezes eu vejo pessoas criticando a igreja evangélica e etc. Na igreja, gente da própria igreja evangélica criticando. Aí eu penso assim, cara, e como é que nós chegamos até aqui? Se tudo era tão errado, como é que nós chegamos até aqui? Vocês talvez não acompanhem, como eu sou obrigado a acompanhar. Já há muito tempo se diz que nós estamos em declínio, que nós entraríamos na famosa curva de declínio, né? De crescimento de evangélicos no Brasil. Eu já ouço isso há 20 anos, mais ou menos. E cada vez que sai um censo novo, é um susto para todo lado. Vocês veem, a imprensa fica empolvorosa, né? Fica apavorada. Fala, esse grupo de alienados está só aumentando. Porque a verdade é que a leitura que fazem é a leitura de alienados, né? Mas é preciso entender que há toda uma ciência por trás disso, que nós vamos ver mais adiante, tá? Deixa eu dar aqui um pitaquinho. Não é desrespeito ao Marcos, não, porque a gente tem um acordo entre nós três professores de que em qualquer momento um interrompe o outro, ajuda ou complementa. Então eu queria fazer uma observação. Eu tenho comentado com um grupo mais próximo de amigos, eu tenho estado impressionado com aquilo que eu pessoalmente tenho achado que é uma artimanha do diabo para esse tempo que a gente está vivendo, que é pegar alguns grandes expoentes evangélicos, grandes pastores, pessoas de referência, que decidiram ao mesmo tempo, todos eles, criticarem a atualidade do texto bíblico. Estou me contextualizando ao que o Marcos está falando aqui. Eu acho que essa operação maligna é começar a roer por baixo a coluna da confiabilidade, da suficiência, da inerrância das Escrituras. É uma estratégia do diabo. Então, cuidado, querido, querida, quando você acessa a internet ou lê alguma coisa, ainda que do pastor fulano de tal, o homem dos 32 dons, começa a criticar o que está sendo dito. Preste atenção, há um tempo, esse é o tempo em que estão criticando a contextualidade, a aplicabilidade da palavra de Deus para o nosso tempo. Já há pessoas dizendo que o que atrapalha o Novo Testamento é a presença do Antigo Testamento ao lado dele. Já ouvi isso de uma grande figura do Evangelho, evangélica. Então, atenção a isso. Atenção a isso. Não engula, não compre, não aceite, ainda que venha com rótulo do homem dos 32 dons. Use a sua análise crítica, ore e faça como o Marcos está falando. Volte às origens, cuidado, é uma estratégia do diabo nos nossos tempos. Destruir a credibilidade, a inerrância da única coisa que é permanente, que é a palavra de Deus. Mas existem textos, por exemplo, que você não consegue chegar a uma conclusão. Uma vez eu procurei o Dr. Shed, uma sumidade, né, falecido, a respeito do texto de Gênesis 6, né, que fala com os filhos de Deus, tiveram relações com os filhos dos homens. Aí eu perguntei, aquele é anjo com ser humano, ou é o pessoal que cria em Deus com o que não cria? Ele falou, cara, você pode ter uma visão ou outra. Eu coloquei na Vida Nova dessa maneira, porque é uma outra possibilidade. Mas o importante é... Mas isso daí, isso não vai te trazer nada. Então as pessoas escutam nesses textos, por exemplo, aquele texto de Isaías 32, né, que diz que ele será a Bíblia King James fala, e nós seremos o esconderijo contra o vento, cada pessoa, né? E numa outra tradução fala, e ele, como se fosse Cristo, será o esconderijo. Então as pessoas já estão tirando a glória de Deus. Então teve eu me lembro que uma vez eu fui procurar a Bíblia Venal para comprar ali em frente ao quadro e falou, nós trabalhamos com essa Bíblia porque ela é uma Bíblia que fala contra Deus, herege, e falou justamente esse texto. Então existe essa divisão no povo, Deus não devia ter. Você tem que ter uma cabeça flexível e procurar fazer a exegese, né, como a gente aprendeu lá, e ver
ver o que é importante, porque às vezes você não tem uma resposta. Se eu escrever uma carta para minha... Não vou já te atrapalhei aqui bastante o seu ritmo, mas assim, se eu escrever uma carta para minha filha hoje, minha filha vai para a Europa, aí ela me pergunta alguma coisa, eu boto assim, minha filha, tô dentro. Aí daqui a 50 anos alguém acha a minha carta e diz assim, gente, Ângelo estava dentro disso. Entendeu? Então, aí alguém vai ligar para o pastor Zé das Couves daquela época e dizer assim, quando ele diz está dentro, é porque ele estava concordando, ele estava dentro daquilo, ele estava bem informado. Então, essas coisas, a gente tem que ter essa noção. É diferente do que a gente estava falando. Você está falando de uma transmissão de cultura, a gente mal consegue compreender a cultura de 50 anos atrás. A gente sofre para entender o que era o período do nazismo e como era a cultura da época do nazismo. E a gente mal consegue compreender a cultura hippie dos anos 60. Mal consegue compreender a sociedade moderna antes de ser pós-moderna. E a gente quer entender uma sociedade oriental, que aí já muda completamente as tradições, aquilo que era normal para eles e que não é normal para nós, e quer compreender, inclusive, na transmissão de cultura linguística. Né, que é um assunto que eu não posso entrar agora, senão é muito pano para manga, mas essa é uma questão bem complicada nos dias de hoje. Né? Os símbolos, as coisas que vêm através da linguagem. Vamos adiante, que isso aí dá mais nervoso um pouco. Bom, então a Bíblia é o livro que registra a revelação de Deus. Ela faz parte do plano divino, executado meticulosamente na história ao longo de milhares e milhares de anos. Isso que eu estou falando está na apostila. Tá? Como é que ela foi passada para nós? Ela foi passada, nós acreditamos. Aí eu vou fazer um outro parênteses. Tá? Eu estou entendendo que, como o Ângelo falou, o ar-condicionado continua ligado, é porque vocês leram a apostila. Então, eu estou vendo os sinais de interpretação aqui, né? Como vocês leram a apostila, senão a coisa continua ligada. Então, eu vou tentar complementar um pouco de informação, entendendo que vocês vão ler a apostila. Nós acreditamos em quê? Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas aí você chega na faculdade, vem o professor e fala, isso é uma coisa para imbecil, isso é uma coisa para idiota. Freud dizia que era para aqueles que... Estou sentindo até falta de Fred não está por aí hoje, não? Estava lá embaixo. Freud dizia que era o quê? Era aquela coisa da falta de um pai, então você precisa de um Deus, uma divindade. Né? Aí, por conta disso, você precisa de um... Vou falar uma linguagem mais técnica, de um mito fundante. Assim, algo aonde eu possa me agarrar nas crises, dificuldades e incompreensões da vida. Então, como a morte é difícil de encarar, o câncer em algumas pessoas é difícil de encarar, a injustiça na sociedade é difícil de encarar, a casualidade dificílimo de encarar, alguns dizem o seguinte, pois o pessoal usa uma muleta chamada Bíblia, chamada Palavra de Deus. E aí, é preciso entender, isso é mais uma lenda urbana sobre como é que vive a sociedade. Tem um escritor chamado Yuval Noah Harari, que é um escritor ateu, de origem judia, e que ele faz algumas colocações sobre a sociedade atual. Um livro dele, que eu vou tocar no assunto agora, é exatamente o livro Homo Deus. Ele se diz ateu, mas ele diz o seguinte: toda a humanidade sempre existiu através e a partir de mitos e crenças. Nós fazemos e vivemos, agimos a partir de algo que cremos. Então, você crê que é bom cortar o cabelo assim, você vai cortar o cabelo assim. Deixar a barba assim, você vai deixar a barba assim. Você crê que o seu time é melhor, você vai torcer para o seu time. Você crê que aquela é a melhor pessoa para você casar, você vai casar com aquela pessoa. Você vai fazendo uma espécie de um somatório daquilo que você crê. E na essência, lá dentro do ser humano, para você poder dormir, para você poder acordar, você tem crenças mais fundamentais e elementares. Então, todo ser humano é assim. Ele pode não crer numa divindade, ele vai ser o ateu. Ele pode ser um agnóstico,
que não crê em nenhum conhecimento sistematizado, ou ele pode ser um gnóstico, que ele vai acreditar que alguns recebem uma iluminação e uma revelação especial, e esses são especiais. Aliás, entre parênteses, parece que uma das coisas que mais acontece no meio evangélico hoje é que nós estamos retornando ao gnosticismo da época de Paulo. Achamos que certos pastores e líderes têm uma palavra de revelação, e assim que Paulo precisa sentar para prender os pés dele. Então, Gamaliel que se vire lá porque ele fazia. Então, é preciso entender que nós, seres humanos, vivemos a partir do que cremos. Nós, evangélicos, só somos evangélicos, porque eu fico também vendo matéria da Folha de São Paulo, da BBC, da WD, o que são os evangélicos? Eles vão matar a gente, vão perseguir. Agora, os evangélicos agora estão crescendo. Porque, cara, década de 70, 5%. Década de 80, 10, 11%. Década de 90, 15%. 2000, 22%, agora está 33%. Aí, meu amigo, a previsão é de superar o catolicismo. Porque o catolicismo, para ele, estava sob controle. Né? Era aquele, com todo respeito, aquele animalzinho domesticado. Por quê? Porque tem uma central de controle, tem uma hierarquia vertical, em certo sentido, né, de uma modernidade mais antiga, ou, sei lá, muito medieval. Já os evangélicos, quem são os evangélicos? Eu estou querendo aprender até hoje quem são os evangélicos. Por quê? Porque mesmo depois de ler tanto, estudar tanto, nós somos diferentes. Nós, cada um aqui de vocês, pensa diferente. Por quê? Porque nós temos tanta segurança naquilo que cremos, que muitas vezes, em determinadas coisas, pensamos diferente, não pensamos igual. É um risco, mas pode ser um benefício. Por isso que você precisa manter certas colunas, como diria o antigo ministro, imexíveis, fixas. Por quê? Porque você ali não dá para mexer. E a palavra de Deus, a Bíblia, é isso, é aquilo que você não pode mexer. Como é que ela foi feita? Ela foi inspirada. Aí você vai falar isso com o pessoal aí de fora, eles vão dizer, mas como assim Deus falou com o cara? Porque o cara pensa logo, né, na nossa tradição mediúnica brasileira, né? O que? O Chico Xavier era Paulo Xavier, Pedro Xavier e tal, e os caras recebiam, fechavam o olho e pá. Não é nada disso, né? É outra dinâmica. Era a dinâmica da inspiração, que não violava o que você era, não tomava o seu corpo, você não dava aquela tremida para escrever, né? Ou qualquer outra coisa semelhante. O que você fazia? Você recebia e repassava. E a comunidade, com o passar do tempo, ia aceitando e referenciando. Os encontros dos líderes faziam isso. Ah, mas quem fez a seleção da... Eu ouço tanta bobagem, sim, desculpa, não quero interromper, cortar muito não, mas foi Constantino que fez a seleção do Novo Testamento. Essa é uma das mais fantásticas que tem, eu acho espetacular, né? Completamente fora de propósito, uma coisa imbecil, que eu já vi um professor universitário falando, cara. Pessoa na internet falando que porque o Constantino é que fez a igreja cristã e o Constantino é que fez a seleção dos textos bíblicos. Então você ouve de tudo. Por isso o conselho de sempre, retorne à boa tradição e à boa literatura, né? Então, como é que era feito? Era um conduzir do Espírito Santo. Era isso. O Espírito Santo conduzia, o homem escrevia, a mulher, seja quem for que tivesse que escrever, né? Você tinha uma escrita que era feita com a inspiração e o mover do Espírito Santo. Mas você não tinha um ditado verbal do tipo, vai ter que ser isso porque eu quero isso. Não era dessa maneira. Bom, ao mesmo tempo era uma criação divina e uma produção humana. Além disso, existia aquele conceito, né, de iluminação, inspirou e iluminou, para que, contendo a ação do pecado, você vai dizer, mas quem é esse cara que escreveu? Esse cara que escreveu era um ser humano como nós, e que Deus o preservava da ação do pecado, para que ele transmitisse aquilo
escolhendo as palavras certas sem ser um ditado verbal. E Deus preservou as características pessoais de cada um deles. Como que isso é creditado na própria Bíblia? O que a própria Bíblia fala dela, né? Os autores sagrados dizem que Deus foi o autor das Sagradas Escrituras. A própria Bíblia, em variado... Nós lemos alguns textos, a esses 6 textos de início, mas você também tem alguns outros. Vamos ler alguns aqui para a gente não perder o hábito do exame da palavra de Deus. Êxodo 17, 14. Depois Números 33, 2. Isaías 34, 16. Quem achar pode ir lendo aí. Fala qual é e lê. Números 33, 2, Isaías 34, 16. Números 33, 2. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Isaías. 34, 16. Investiguem o livro do Senhor e verão que nenhuma dessas coisas lá falta. Então vejam vocês... O Senhor que assim ordenou, foi seu Espírito. Desculpa. Vejam vocês que já no Antigo Testamento havia esse cuidado com preservação. No primeiro versículo lido aí, nessa versão de Êxodo 17, 14, usou a palavra memorial. Essa é uma palavra muito interessante para quando você tiver que se perguntar se essa tradição é boa ou não, né? Existe uma coisa chamada memória que nós temos, memória religiosa que nós temos. Às vezes eu vejo comentários na mídia de que existem os narcopentecostais ou os traficantes de Cristo ou coisa do tipo, né? O que acontece é que muitas vezes a pessoa é criada numa igreja evangélica e se desvia, ele tem elementos na sua memória da igreja evangélica que ele procura preservar, mas não quer dizer que ele seja um cristão, que ele seja um evangélico, tá? Então, como há forte preconceito e provocação pelo monstro que está surgindo, o elefante que está na sala, a mídia tende a nos agredir com esse tipo. A mídia e ultimamente até um membro do STF tenta nos agredir com esse tipo de coisa, né? Vamos primeiro carta de Paulo aos Coríntios 2:13. E 1 Tessalonicenses 2:13 também. Alguém pode ler em voz alta aí? Coríntios 2:13, né? Uhum. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 1 Tessalonicenses 2:13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então vejam que havia uma ideia proposicional de transmitir conteúdo, que inicialmente era pela oralidade. Não se esqueçam que não havia ferramentas para que a escrita fosse fácil, era sempre muito difícil. Começava na oralidade, muitas vezes, e passava para escrita, tá? Jesus reconhece as escrituras não como escritos humanos, mas como palavra divina. Mateus 15, 4 e João 17, 17. E João 17, 17. Porque Deus disse: honre o seu pai
observe seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Veja aqui uma referência ao Antigo Testamento, possivelmente o livro de Deuteronômio, João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, veja que há também uma definição, um artigo definido aí. É ela. Não são as, e não pode vir de qualquer lugar. Definições para revelação, inspiração e iluminação. Isso aqui eu me lembro, honestamente, da aula de Ângelo ainda, de tantos anos atrás, que era algo importante para você ter em mente, né? Porque você frequentemente ouve alguém dizer assim, fulano teve uma revelação. Então, isso é diferente daquilo que a gente está tratando aqui de forma mais direta, tá? Deus declara ou demonstra aquilo que o homem por si mesmo nunca poderia saber. Então, a revelação é isso. A princípio, estamos tratando da revelação como palavra de Deus. Inspiração. O autor sagrado é abençoado e usado pelo Espírito Santo para registrar sem erro ou omissões o que Deus revelou. É claro que pode haver um erro de uma revisão. Pode. Pode haver o erro numa tradução? Pode. E a gente sabe de casos em que erros aconteciam. Até se descobrir um novo elemento arqueológico que clareia algumas coisas. Mas o que os grandes estudiosos já levantaram é que, apesar disso, nada mudou significativamente nenhuma de nossas teologias, nenhuma de nossas doutrinas. Não tem nada que você diga, mas até então se pensava que era isso, como a questão do ovo, ou como outras tantas questões, e que você diga, não, a partir de agora nós vamos mudar radicalmente aquilo que acreditávamos, né? Iluminação. O mesmo Espírito Santo, autor das Escrituras, abre os olhos e o entendimento dos homens para serem abençoados na leitura ou pelo estudo que fora revelado. Esse é um recurso que nos é muito estimulado na reforma, que é exatamente você fazer a leitura e com a iluminação, com a bênção de Deus, com a ação do Espírito Santo e com o conhecimento, né, da grande visão da Bíblia, né, porque aqui na Betânia tem a prática de leitura bíblica diária, infelizmente é algo esquecido e pouco estimulado em outras igrejas, mas o que é convencional e normal? É a gente, pelo menos na vida, fazer uma leitura completa da Bíblia, né? Você criar um programa de disciplina para que você leia a Bíblia em sequência e leia sobre a Bíblia, para que você não seja empurrado para lá e para cá, e para que você, vou deixar você falar já, para que você não tenha uma visão pontual, selecionada, seletiva de determinadas coisas da Bíblia. Então, esses dias eu ouvi um grande pregador desses aí que tem mais seguidores falando uma coisa sobre a graça de Deus, sobre Deus é amor. Eu falei, mas eu acho que ele está esquecendo outras coisas do próprio Novo Testamento, das próprias palavras de Jesus. Por quê? Porque ele quis, para fazer o discurso e ser aceito num discurso na PUC, ser bem visto como um bom mocinho, e que, na verdade, aquilo estava contra a própria Bíblia que ele lê, porque é a mesma que eu leio, eu conheço. Então, assim, o que acontece é que você precisa ter em mãos também recursos para você, por isso a gente estimula. Quem puder comprar, é mais um elemento de recurso. A gente compra tanta coisa, a gente gasta dinheiro com tanta coisa. Por que a gente não tem uma biblioteca mínima básica em casa? Um bom comentário bíblico, você não precisa gastar muito no comentário bíblico. Uma boa introdução ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, ou uma boa Bíblia de estudo, né? É muito comum as pessoas que não têm condição ou não querem ter muito livro em casa, não têm o hábito, pelo menos ter uma boa Bíblia de estudo. Deixa eu deixar ela falar primeiro, depois você fala. Depois você sugere isso para a gente, assim. Eu gosto de um versículo, quando eu sei a postura, não sei se ele está referenciado aí, em Gálatas 3:24, que fala de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Excelente. Fôssemos justificados por fé. Então, quando eu vejo essa questão, né, dessa confusão entre o Antigo e o Novo Testamento, que as pessoas fazem, isso já está ultrapassado, se você às vezes traz textos que remetem, né? E eu lembro desse versículo que eu gosto, que é essa questão do aio, né? Então, da
O pedagogo, o aio aí é o pedagogo que carregava e ensinava a criança, né? E aí eu acho esse versículo muito interessante. Quando alguém me questiona, eu saco esse versículo para me defender, ou para defender a... Certamente tem algum lugar aqui na apostila esse versículo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, a despeito de todos esses movimentos, né, que existem, que afrontam a sã doutrina, como a gente a conhece, como tem sido revelado a gente, tem um formalismo mais frequente há bastante tempo, mais de novo. Eu fui enviado a ser na igreja, então eu ouço da palavra de Deus desde que eu me entendo por gente. A despeito de todos esses movimentos que tentam agredir isso, uma coisa que me dá muita paz é saber eu ter a convicção de que o mesmo Deus que inspirou a autoria, ele inspirou também a catálogo, né? Então, assim, ele não permitiu que nada escapasse aquilo que deveria estar registrado. Então, ele fez um movimento completo na nossa direção, né? Sempre assim, Deus questionando para a gente, na nossa capacidade de entendimento, tentando trazer para nós uma percepção de quem Ele é. E assim, paralelamente a todos esses movimentos, acontecem também aqueles movimentos de resgate dessa doutrina. E usando instrumentos tão modernos quanto a modernidade usa. Que é, por exemplo, essa série The Chosen, que está ali, e cada dia mais em uma projeção maior, e tal, um alcance muito maior, que aproxima ainda mais Jesus de nós. Uma coisa assim, interessantíssima. Eu tive esse grupo, rapaziada, esse grupo que está fazendo a divulgação do The Chosen no Brasil, eles foram um podcast muito famoso com Inteligência Limitada, e você percebe que os atores, eles não foram assim meramente escolhidos pela sua capacidade de interpretação, mas foi o próprio Deus que escolheu os caras, porque ele se revelou para os caras de uma forma especial para que eles pudessem estar ali atuando de uma forma muito genuína. Então, isso me dá uma paz tremenda, saber que todos esses movimentos que tentam contrariar, na verdade, se tornam oportunidades. O The Chosen, eles dizem com clareza de que eles são um show, um termo em inglês, um show ou uma série que é para colocar você para a Bíblia e para a igreja. Eles não querem mais nada além disso. Eles são claros de dizer, eu sei por causa do fundador que fala, Dallas Jenkins, é para levar você para a Bíblia, nós não somos a Bíblia. Vá para a Bíblia e examine tudo na Bíblia. Deixa eu só terminar aqui, Ângela, e você faz aqui os finalmente. Eu só queria esclarecer que revelação e revelação, com caixa alta e caixa baixa, ou letra maiúscula e letra minúscula, né? Tudo aquilo que Deus deu a conhecer ao homem, para que esse conheça e chegue à sua salvação de uma forma mais concisa, é Cristo, e foi registrado nas Sagradas Escrituras. Ponto. Mas você tem a revelação, que pode ser sinônimo de profecia quando alguém falar. Alguém disser e trouxer mediante a iluminação de algum texto bíblico ou de alguma verdade bíblica. Lembrando isso, é que se alguém traz uma revelação que é diferente e distante daquilo que está na Bíblia, suspeite, e sempre que alguém trouxer alguma, em suas experiências devocionais pessoais aí, não se esqueça de que você precisa verificar se está na Bíblia ou não. Nós já terminamos praticamente, por causa do horário, mas eu queria fixar aqui alguns conceitos que passamos por eles, mas eu acho que são importantes a gente fixá-los, que são conceitos teológicos. A palavra revelação, a palavra inspiração e a palavra iluminação. Dentro do conceito teológico, quando você estiver falando isso sobre teologia, a revelação, no conceito teológico, é Deus quem faz. Ele se dá a conhecer. Então, revelação é algo que Deus faz. Ele tira o véu. Ele se mostra. Foi a aula passada do pastor Romualdo. Então, todas as vezes que você falar sobre revelação como um conceito teológico, você está falando sobre Deus se mostrando.
O segundo conceito é a inspiração. Quando você falar sobre inspiração dentro de teologia, você está falando sobre o autor sagrado. A inspiração é a obra na qual o Espírito Santo sopra, leva o autor sagrado a escrever o que hoje está nas suas mãos. Então, revelação é Deus se dar a conhecer, inspiração é obra do Espírito Santo sobre o autor sagrado. E o terceiro conceito é o da iluminação, onde o Espírito Santo age sobre nós, abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso coração, abrindo o nosso entendimento, abrindo as nossas emoções, para que o que foi revelado e foi inspirado fale ao nosso coração daquilo que Deus quer que a gente conheça. Então, esses três conceitos precisam ficar bem sedimentados. Revelação é obra de Deus se mostrando. Inspiração é o autor sagrado registrando o que Deus revelou. E a iluminação é a obra do Espírito Santo em nós, quando lemos o que está nas Escrituras registradas pelo autor sagrado. Ok? Ficou claro? Esses três conceitos precisam estar bem estabelecidos. Volto a dizer, pegue a apostila, leiam os textos, porque isso aqui que eu estou falando e Marcos está falando, a Bíblia fala com muito maior força e clareza. Ok? Tem. A apostila está aqui na frente, a lista de chamada por alguma razão ficou presa dentro de uma sala, já chegou aí? Então, por favor, registrem aí a presença de vocês, tá bom? Vamos... Terminou, Marquinhos? Vamos orar, então? Pedindo que Deus nos abençoe. João, vem aqui orar, por favor, João. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz aqui nesse local tão precioso.